Graça e a paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, toca o sininho. Mais um vídeo da série Doutrina de Deus e seus atributos. Vamos finalizar agora a parte dos atributos naturais, falando de onisciência. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33 está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Onisciência de Deus, onipresença e onipotência. A onisciência, Deus sabe todas as coisas. Todo conhecimento é dele. Tudo está no controle dele. Tudo foi feito para ele, nosso Deus, Jesus. Que as seitas querem rebaixar Jesus a um mero anjo, um arcanjo, ou um espírito melhorado. Ele é Deus, Jesus é Deus, o Adonai, o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 2, carta de Paulo à igreja de Roma. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Jezabel coloca Elias para correr, e o Espírito Santo de Deus usa o profeta, o apóstolo Paulo vai mencionar novamente essa passagem da Bíblia Sagrada, que o Senhor, o Kyrios, e essa palavra do versículo 2 do grego é prognosko, que significa conhecer antes, de antemão. O verbo grego prognosco vem da preposição pro, que significa antes, e do verbo ginosco, que significa conhecer. Assim, o termo composto significa conhecer antes, ou conhecer de antemão. O substantivo correlato, prognose, significa pré-conhecimento. Olha que maravilhoso! Pré-conhecimento, obtido. Pré-conhecimento, perdão, e a base para o termo médico prognóstico em português. Em duas ocasiões no Novo Testamento, prognóstico é usado para conhecimento obtido antemão por seres humanos. O nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente, o soberano, esse Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, tinha a presciência, o pré-conhecimento. Abra a sua Bíblia Sagrada em 2 Tessalonicenses. Vamos ler alguns versículos a partir, que é Bíblia Sagrada, esse canal é Bíblia Sagrada. A partir do versículo 3 está escrito, nós vamos ler do 3 ao 12. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Quem dera e quisera que fosse assim nos tempos de hoje. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Vixe! De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aleluia! Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. 6.
se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, dunamis, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o evangelho de homens, de doutrina de homens, é do Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. É o desejo de Deus, a autoridade de Deus, é a obra de Deus pela fé, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Não é o nome de Ellen Goldwyn, não é o nome de Smith, de Russell, de Kardec, e vós nele segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, percorra até Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Está escrito, aqui é a Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso, o El Shaddai. Aleluia. Essa palavra aqui, esse termo grego, essa pronúncia grega, Pantocrator, Todo-Poderoso, é usada 9 vezes no Apocalipse e 10 vezes no Novo Testamento, que significa, do grego, Todo-Poderoso, significa o onipotente, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E algumas traduções dessa palavra no hebraico, às vezes é traduzida como Yahvé Tessavaot, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Está com problema, está frio na fé, clama a Deus pela tua restauração, pela restituição da tua casa, restituição do teu casamento, restituição da tua família, pelos teus projetos e sonhos, e deixa a peleja espiritual na mão do general de guerra, do Yahvé Tessabaote, o Senhor dos Exércitos, que destaca o poder de Deus sobre as forças que se opõem a ele, à igreja e ao seu povo. Pantocrator. Também é traduzido El Shaddai, no hebraico, todo-poderoso. E toda força que se opõe a ele, à igreja dele e aos servos dele. Muito cuidado. Muitos falando da igreja, muitos falando da casa de Deus. Ah, pastor, eu sou a eclésia, eu sou a igreja. A igreja não é só tu não, infitético. A igreja é o reino. A igreja não é só o ordenamento jurídico, não é só a placa, é uma congregação. É poder de Deus nessa terra também. A igreja tem homens e mulheres de oração, que oram pela nação, oram pelo bairro. Tem homens e mulheres que se preparam, se consagram, jejuam, expulsam demônios no bairro. É a igreja do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor.